Bom, hoje eu vim conversar com vocês sobre o aparelhamento do Estado. Para quem não sabe, o Brasil, né, para vocês se contextualizarem, ele tem três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. E o aparelhamento do Estado é quando esses três poderes sofrem influência externa nas suas ações. De direita à esquerda, as pessoas gostam de falar do PT. Eu também gosto muito de falar do PT e eu vou falar do PT. No governo do PT, o que não faltava era gente falando sobre a mamata, né? Que é o famoso termo quando os políticos usam do Estado para enriquecer a si próprio ou a sua família. Mas, bom, nunca existiu maior mamata do que no atual governo Bolsonaro, em que todos os seus filhos e boa parte dos seus parentes ocupam cargos no governo, ou seja, eles recebem dinheiro diretamente do povo, né? Seu imposto tá indo pro bolso da família Bolsonaro, mas tudo bem. Aí eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o governo da FHC. No governo da FHC, a gente teve a nomeação de Geraldo Brindeiro para a Procuradoria-Geral da República. E na época ele ficou conhecido como o engavetador-geral da República. Por quê? Porque ele bloqueava os processos de investigação que envolvessem o governo. E eu sei que é muito difícil para algumas pessoas aceitarem, mas no governo do PT a gente teve o fortalecimento da Polícia Federal e também da mídia. E como é que eu posso mostrar isso para vocês? A nomeação do procurador-geral foi segundo uma lista indicada pelo Ministério Público e ela não tem referência com o governo atual, ou seja, ela não teve nenhuma referência com o governo do PT na época, ela realmente foi uma coisa indicada por uma lista. E a gente também teve a criação da Controladoria Geral da União. Para quem não sabe, foi criado no governo do PT. Eu sei que é muito difícil para algumas pessoas aceitarem, mas é real. Vocês podem pesquisar, é real. Também foi no governo Lula e Dilma, onde a Polícia Federal mais fez operações. Foi um total de 2.226 operações, prendendo, se eu não me engano, 2.480 ou 2.486 políticos no governo Lula e Dilma. Já no governo do FHC, a gente teve um total de 48 operações, com 536 políticos presos. Ou seja, o número caiu drasticamente. E o mais engraçado é que as pessoas ainda associa a corrupção diretamente ao governo do PT, mas não fala, por exemplo, do aparelhamento do Estado no governo do FHC, ou, por exemplo, no governo Bolsonaro. Mas eu não espero muito de gente alienada politicamente. E o que eu acho que a gente tem que levantar nessa discussão a gente tem que discutir a ética. E eu acho que a gente não deve discutir as pessoas ou o partido, né? Porque a gente já viu que não tá funcionando. Mas a gente tem que começar a conversar sobre transformar as instituições públicas e sociais de uma maneira mais geral, em algo mais virtuoso e menos propenso a se envolver em casos de desvio ético, em casos de corrupção. Quando a gente fala da corrupção no centro do debate eleitoral, ele cria uma cortina de fumaça muito grande no campo moral, que tenta impedir o eleitor de confrontar algumas ideias, e aí nós temos o moralismo, né, controlando de algumas formas a ideia das pessoas, e é muito complicado a gente discutir a moral e a ética vinculada a um ser humano, a um político, né? Então, na minha visão, o que a gente deveria fazer, né, nesse caso? A gente deveria realmente impedir que essa cortina de fumaça sobre o debate, que sempre bate na porta, falando é corrupção, ele deixa uma coisa muito vaga, porque o que é corrupção atual no Brasil? Tem gente achando que a corrupção é só com o PT, mas tem gente que não é capaz de ver o nepotismo praticado pela família Bolsonaro, porque, sinceramente, o Eduardo Bolsonaro, ele não tem um currículo extenso, ele não tem experiência para ocupar um cargo de embaixador. Imagina se isso fosse feito no governo Lula e Dilma, né? Vamos ser bem sinceros, a gente sabe que seria muito divulgado e as pessoas estariam já na rua fazendo protesto. A MBL já estaria lá
em São Paulo fazendo protesto e tudo mais. E isso não tá acontecendo. E muito me assusta ver as pessoas acharem normal um presidente praticar nepotismo na cara dura, né? E eu acho isso muito estranho, porque a gente entra no debate do moralismo seletivo, tanto dos meios de comunicação quanto da parte da elite brasileira, que, na minha visão, tem como objetivo específico esconder os projetos políticos e induzir as pessoas a votar por motivação moral pessoal. Ou seja, eu vou votar em Jair Bolsonaro porque eu acho que moralmente ele é correto. Mas que moral é essa? A moral pessoal dele? E, sinceramente, esse discurso a gente tá vendo que não dá, que é um discurso realmente ultrapassado, é um discurso que a gente não deve mais adotar na realidade da política brasileira, e a gente deveria começar a discutir um projeto, alguma coisa que pudesse vencer um projeto nacional que enfrenta os privilégios instituídos, tanto nas instituições públicas, quanto na questão da influência da instituição privada, e principalmente quando isso acontece com o presidente praticando nepotismo. Sinceramente, gente, quem acredita nesse discurso de que Eduardo Bolsonaro tem capacidade para estar numa embaixada, das duas uma, ou é burro ou é otário, ou é os dois, né, no caso. Porque assim, a gente tem diversos outros parlamentares muito mais educados, né, muito mais estudados, com um currículo muito mais extenso, que não foram nem cogitados. Então, assim, falar em nepotismo, vale? Claro que vale. Vale nepotismo, vale falta de caráter, vale falta de ética, mas na minha visão a gente também tem que falar sobre o aparelhamento do Estado, e quando ele é feito de forma escrachada, mas as pessoas só conseguem falar mal do PT. Só o PT. Eu nunca vi um povo tão alucinado com o PT. Inclusive, gente, eu queria lembrar vocês que o Lula, ele já está preso e o PT, ele já não está mais no poder. Ou seja, parem de usar essas duas coisas para justificar de forma esdrúxula um nepotismo, um aparelhamento do Estado na cara de vocês. Porque, no mínimo, gente, isso é muito doentio. E quem aceita, quem tá batendo palma, até mesmo aí quem é fanático por Bolsonaro, que tá achando isso bacana, que tá defendendo que Eduardo tem capacidade para isso, tem que repensar, porque inclusive a gente tem aí a prova do Rio Branco, né? Que é onde as pessoas estudam para poder estar ingressando nos cargos diplomáticos, que com certeza Eduardo não passaria. Mas o que eu queria deixar com vocês com esse vídeo é realmente pesquisem sobre o aparelhamento do Estado, se politizem mais, parem com esse negócio de eu gosto de fulano porque eticamente eu acho que ele é correto. Não vamos falar da ética e moral das pessoas como indivíduo, mas vamos colocar a ética e a sociologia, a antropologia e tal, fundada em questões realmente públicas, trazendo isso para cargos públicos, né? A gente já viu que esse discurso de ética, de pessoa contra a corrupção, não vale muito, né? Não tá valendo muito no Brasil, principalmente quando a gente vê o Moro escrachadamente levando à frente um processo que é juridicamente errado.